Boa noite, meus irmãos da Primeira Igreja Batista em Saracuruna. Aqui é o seu pastor Marcos Luiz Lopes, se preparando aqui para a nossa live do nosso culto de oração e estudo da Palavra de Deus, nessa quarta-feira, dia 8 de abril de 2020. Estou aqui me conectando, verificando então o som, verificando a imagem. Já temos pelo menos 2 irmãos aí conectados. Boa noite, irmã Deucilene. Seja aí bem-vindo à nossa conexão. Só me diz depois aí se o som e a imagem estão tranquilos, por favor. Já temos 4 irmãos conectados com a gente. Que bom ter vocês por aqui. Só me dá um retorno, por favor, com relação à imagem e ao som, para que pontualmente aí às 19 horas possamos começar mais essa live da Primeira Igreja Batista em Saracuruna. Hoje, o nosso culto de oração e o nosso culto também de estudo da Palavra de Deus, nós vamos continuar estudando o livro de Gálatas. Então, você que já está conectado, temos pelo menos 5 irmãos conectados, só diz para mim se o som e a imagem está tranquilo aí. Já temos 7 irmãos, tem som e imagem boas aí, irmãos? Como eu estou aqui do gabinete pastoral da Primeira Igreja Batista em Centenário, aqui eu tenho um pouco de dificuldade com o sinal. Só diz para mim se está tudo tranquilo com imagem e som, por favor. Já temos 10 irmãos aí. Já somos 12. Ok, muito obrigado, irmã Elane. Seja bem-vindo também, irmã Helenilza. Que bom ter vocês aqui. Já somos aí 14 irmãos conectados. Isso, muito boa noite aí para todos que estão me cumprimentando. Ok, são 19 horas pontualmente, nós estamos começando então esse culto de oração, estudo da Palavra de Deus, da Primeira Igreja Batista em Saracuruna. E quero começar este culto saudando vocês com um versículo bíblico, que está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, agora e na eternidade. Amém. Meus irmãos, que bom a gente poder estar conectado mais uma vez nesse início de noite dessa quarta-feira, dia 8 de abril de 2020, e a gente podendo se manter unidos enquanto Primeira Igreja Batista em Saracuruna. Hoje, meia hora mais cedo, peço aí perdão aos irmãos, mas como eu já tive que gravar um culto aqui para Centenário para o próximo domingo à noite, quando eu vou estar com os irmãos aí em Saracuruna, daqui a pouco também às 7h30 nós vamos gravar um culto presencial aqui também em Centenário. Então hoje, como eu estou fazendo essa live daqui, eu fiz então meia hora mais cedo para que os irmãos então possam ter esse momento devocional juntos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, estou bastante feliz com a mobilização de todos vocês. Sei que essa é uma semana que a gente geralmente estaria se preparando para fazer uma cantata de Páscoa, mas esse ano a nossa Páscoa, o nosso culto de ressurreição será um pouco diferente, mas estamos trabalhando para que seja muito singelo, que seja um culto realmente que possa trabalhar com as nossas vidas e que possa vir de encontro ao nosso coração. Estou aí contando com o apoio do irmão Elias Marinho. A gente deve fazer no domingo que vem um culto cantado acústico, e eu quero convidar você já para no domingo que vem você se conectar com a gente a partir das 19 horas, quando esse culto vai ser feito. Mas eu vou fazer os anúncios um pouquinho mais para frente dessa nossa transmissão. Como é um culto de oração, nós temos aí alguns pedidos que já foram feitos durante o dia. Devemos estar orando ainda pela irmã Sandra Helena, hoje é aniversário dela, bem como da sua irmã, a Sueli também. Mas orar pela irmã Sandra, que ela vai voltar ao médico amanhã, e a gente espera que amanhã ela consiga então um encaminhamento para começar então o seu tratamento. Também vi agora que entrou uma mensagem da irmã Leda, pedindo lá oração por ela, pelo irmão Bill também, e devemos orar por todos aqueles que estão enfermos. Hoje eu encontrei algumas pessoas no comércio em Saracuruna, e todos estão pedindo então oração, muitos estão preocupados com o seu emprego, e é hora então da gente orar. E nada melhor do que a gente orar obedecendo os ensinamentos que Jesus Cristo colocou para nós. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a orar.
Mateus 6, do versículo 6 em diante, está escrito assim: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Mas não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece do que necessitais antes de o pedirdes. Portanto, orareis deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinando a ser cidadãos do reino dos céus, ele fez questão também de nos ensinar a orar, e eu espero muito que nesse tempo de quarentena, nesse tempo em que estamos afastados do templo da Primeira Igreja Batista em Saracuruna, que nós possamos estar dedicando bastante tempo à oração e aprendendo como é importante para nós termos uma vida poderosa de oração. Por isso eu convido você, minha irmã, você, meu irmão, para que agora você feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, vamos colocar diante dele a nossa gratidão e também as nossas necessidades. Santo, maravilhoso, todo-poderoso Deus, como o Senhor é gratificante, como é uma alegria imensa para nós continuarmos, Senhor, na Tua presença e agora, ó Deus, cultuando ao Teu nome, junto com os meus irmãos da Primeira Igreja Batista em Saracuruna e com outros que estão nos visitando, Deus, aqui nessa transmissão, nessa hora. Senhor, nós queremos render a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque nós reconhecemos que só Tu és Deus. Toda a nossa gratidão, ó Deus, vai ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor se revela a nós pela Tua santa palavra e também por tudo quanto o Senhor tem feito, está fazendo e ainda fará pelas nossas vidas. Ó Senhor, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, porque o que seria de nós? O que seria das nossas famílias? O que seria da nossa igreja se não fosse o Senhor a interceder, a trabalhar, a manter as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas? Por isso, Deus, a nossa gratidão mesmo, o nosso reconhecimento por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo para cada um de nós, mesmo que a gente não consiga entender, Pai, mas nós não queremos entender nada agora. Nós só queremos, ó Deus, a cada dia aprender a descansar mais e mais no Senhor. E da mesma forma como apresentamos a nossa gratidão ao Senhor, também queremos, ó Deus, apresentar a Ti a nossa intercessão. E a nossa intercessão, ó Deus, começa clamando, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia sobre a população deste planeta. Tu sabes, ó Deus, que ainda estamos vivendo o caos dessa pandemia causada pelo novo coronavírus. Ó Deus, a cada dia que nós estamos acessando algum tipo de notícia, a gente percebe que ela vai diminuindo a sua frequência em alguns lugares desse planeta, mas vai aumentando em outros. E, Senhor Deus, nós clamamos pela Tua misericórdia, porque ela e somente a Tua misericórdia, ela continua sendo a causa de nós não sermos consumidos. Deus, eu tenho certeza absoluta pela Tua palavra que o Senhor continua amando a raça humana. E é por isso que mesmo no meio desse caos, crianças têm nascido, Deus, para a alegria dos seus pais e também para comprovar que o Senhor continua investindo em nós. Mas Deus, por favor, ajuda, Deus, a toda essa população mundial. Senhor Deus,
Quantas famílias estão chorosas? Quantos já perderam seus entes queridos, Senhor? Quantos estão doentes nessa hora, Pai? Quantos estão aflitos? Quantos não sabem, ó Deus, o que vai acontecer no dia de amanhã? Mas que a Tua paz, a Tua infinita paz, possa, ó Deus, inundar os corações. Te clamamos, ó Deus, pelas autoridades desse planeta, Pai, que estão precisando gerir essa situação, ó Deus, no meio de um caos. E gerir no caos é muito difícil, Pai. Pressões de todos os lados. E alguma dessas pressões, nada, ó Deus, úteis. Mas que eles tenham sabedoria e que possam, ó Deus, os governantes desse planeta começar a dobrar os seus joelhos e colocar suas vidas no Teu altar, para que o Senhor possa, ó Deus, fazê-los entender que toda autoridade constituída, ela tem a Tua permissão. Não deixe, ó Deus, que a vaidade suba a sua cabeça, Pai, mas que eles possam estar governando, quer no âmbito municipal, estadual, federal, ó Deus, para o bem da população. Senhor Deus, eu te clamo também por aqueles cientistas, aqueles pesquisadores, aqueles, ó Deus, que estão imbuídos de tentar achar uma solução, ó Deus, para essa doença, Pai, causada por esse vírus. Senhor Deus, que toda a sabedoria venha do Senhor e que o Senhor utilize, ó Deus, a medicina, os infectologistas, os cientistas, para que a glória seja tua, Pai. Porque a solução virá do Senhor, porque o Senhor é o Deus que fez os céus e a terra e o Senhor continua investindo em cada um de nós. Senhor, eu te peço nessa hora por cada empregador, Pai, desse planeta, Senhor, que eles tenham condição, Senhor, de manter o emprego da população, para que assim, ó Deus, não nos falte os recursos para colocarmos o pão de cada dia. Senhor, nosso Deus, também dê àqueles que hoje vivem, ó Deus, da economia informal, aqueles que precisam, ó Deus, dos seus bicos, das suas diárias, Senhor, por favor, que possamos, ó Deus, em breve ter a nossa normalidade voltada, para que assim a gente e a nossa casa, a nossa família não sofra, Deus, nenhuma descontinuidade do pão de cada dia. Senhor Deus, eu te peço por aqueles trabalhadores que são dos serviços essenciais, policiais, bombeiros, as pessoas do comércio, os entregadores, Senhor, as pessoas que militam na saúde. Santo Deus, tenha misericórdia dele, das suas famílias, os livre de todos os males, de todos os perigos. E, Senhor Deus, aqueles que estão tão desapercebidos, aqueles que não estão acreditando em nada do que está acontecendo, e que a gente anda pelas ruas, ó Deus, e vê um amontoado, uma aglomeração de pessoas. Senhor Deus, dê responsabilidade. Eu sei que nós precisamos ir e vir, temos coisas para resolver, temos coisas para fazer, mas que possamos fazer isso com responsabilidade, pensando no bem de uma coletividade. Senhor Deus, eu lhe peço nessa hora por aqueles que estão clamando ao Senhor por solução para várias causas. Pai, nós temos irmãos que têm causa na justiça, que está tudo parado, pessoas que estão precisando, ó Deus, resolver algumas questões pessoais, familiares. Senhor, que tão logo essa pandemia ela acabe, que possamos, Deus, retomar então a solução de cada um desses problemas. Senhor Deus, aqueles que estão enfraquecidos na fé, aqueles que estão, ó Deus, vendo o amor conjugal, o amor familiar, ó Deus, em perigo. Senhor, entra com providência e traz solução para esses casais, para essas famílias. Senhor, eu te clamo por aqueles que estão enfermos, ó Deus, alguns que já têm, ó Deus, estado em tratamento, ó Pai, que eles possam continuar nesse tratamento e que, ó Deus, não lhes falte recursos materiais, mas se lhes faltar algum recurso, que entre, Deus, a tua providência. Mas nós clamamos também, Deus, por aqueles que estão precisando iniciar o tratamento, Senhor. Por favor, abra, ó Deus, uma oportunidade para que haja tratamento, Deus, para as mais diversas enfermidades que existem, Senhor, para que assim, ó Deus, nós possamos com tranquilidade ver também irmãos nossos, parentes nossos, amigos nossos, também sendo tratados, mesmo que não tenham, Deus, nenhum desdobramento por causa do novo coronavírus. Senhor nosso Deus, nós continuamos a te clamar pela primeira igreja batista em Saracuruna, ó Deus, por cada membro da nossa igreja, por cada familiar nosso, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Visita, ó Deus, a nossa vida, visita o nosso lar, ó Deus, que depois dessa pandemia toda, a tua igreja possa estar ainda mais unida para os desafios que temos, ó Deus, para este ano de 2020. Um ano, ó Deus, realmente totalmente diferente de tudo que nós poderíamos prever, mas um ano que não fugiu, ó Deus,
ao teu comando, porque o Senhor é Deus e nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor. E por isso te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos, Deus, perdão pelas vezes que não descansamos irrestritamente no Senhor. E mais uma vez clamamos a Ti, tenha misericórdia de nós. Nós oramos, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero que você agora possa acessar a palavra de Deus no livro de Gálatas. Na semana passada nós começamos o nosso novo estudo do livro de Gálatas. Esse estudo está sendo aí patrocinado, capitaneado pelo Ministério Infanto Juvenil da Igreja. As nossas crianças estão estudando as cartas paulinas e agora para o mês de abril a gente começou a estudar Gálatas. E na semana passada a gente estudou o capítulo 1, de 1 até o 11, e hoje eu quero dar continuidade nisso, voltando ao capítulo 1, a partir do versículo 12, e indo até o capítulo 2, versículo 21. Eu não farei a leitura de todo esse texto, mas quero muito desafiar você, minha irmã, meu irmão, para que você, após essa transmissão, você continue lendo a palavra de Deus e que você possa ler o capítulo 1, o capítulo 2 do livro de Gálatas, da carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. Enquanto você está acessando aí o segundo livro de Gálatas, o segundo capítulo de Gálatas, eu quero muito ler com vocês agora os versículos 19, 20 e 21. Vai ser esses os 3 versículos que quero ler nessa parte introdutória do nosso estudo de hoje. Só para poder lembrar aqueles que participaram e quem não participou, para que você possa se situar. O livro de Gálatas, ele apresenta Jesus Cristo como a nossa liberdade. E é um livro que vai trabalhar sobre a temática da salvação, afirmando que a salvação não vem pelas obras da lei, mas que a salvação ela é pela graça, isso é por Jesus Cristo, por meio do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário e da vitória da ressurreição dentre os mortos. É por isso então que nós alcançamos a salvação, não é por mérito algum. Ele falando ainda da igreja da Galácia, ele vai ver que aquela igreja estava uma igreja doente. E a doença daquela igreja é que eles não conseguiam se livrar ainda do legalismo por causa do judaísmo. Mas é Paulo que chega para eles e vai lembrá-los então que para a cura dessa enfermidade, que é a religiosidade, eles precisavam então mirar a sua vida na liberdade que há em Cristo Jesus, a liberdade que veio por causa da única e verdadeira religião, que é Jesus Cristo, o único que pode ligar o homem a Deus. E Paulo vai dizer à igreja da Galácia sobre o poder que há na cruz de Cristo, não no madeiro, mas no poder do testemunho, da mensagem que Jesus Cristo deixou para nós ali na cruz do Calvário, porque na cruz do Calvário, e principalmente nessa semana chamada Santa, quando nós estamos lembrando bastante sobre o sacrifício de Cristo na cruz a gente foi liberto do nosso pecado, porque Jesus Cristo assumiu o papel de cordeiro e ele nos substituiu ali, para que então a maldição que estava sobre ele pudesse redundar para nós em liberdade. Mas o mundo, infelizmente, ele acaba seguindo um caminho de egoísmo. E muitas pessoas nesse mundo ainda não conseguem entender que só há salvação em Jesus Cristo, e por isso muitas pessoas ainda não foram alcançadas pelo novo nascimento. Mas aqueles que já foram regenerados, o novo nascimento, aqueles que são nova criatura através de Cristo Jesus, esses agora têm o Espírito Santo, que é o selo, é a confirmação da nossa salvação, e precisam então produzir o fruto do Espírito para que então nós possamos bem cumprir o nosso papel enquanto igreja nesse planeta. E essa nossa liberdade que vem por Cristo, ela não depende mais da lei, porque agora os nossos pés eles estão firmados não somente em Cristo. Embora Paulo tivesse pregado isso à igreja da Galácia, isso ainda é uma parte introdutória do nosso estudo de hoje, Paulo, no capítulo 1, até os versículos de número 11, que nós estudamos na quarta-feira passada, ele ficou impressionado como aquele povo logo retroagiu, parecia que estavam sendo hipnotizados para deixar o evangelho da liberdade através de Cristo, para voltar a um outro evangelho, que é o evangelho dependente da lei, e com isso, então, anulando tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E aí Paulo vai usar uma palavra muito pesada à igreja da Galácia. Ele vai dizer para aqueles irmãos assim: e aquele que
não entende que Cristo é suficiente para salvar, na verdade esse se torna um maldito. Ele usa a palavra anátema, que significa maldito. Todo aquele que precisa de alguma coisa a mais além de Cristo para salvar, alguma coisa a mais além de Cristo para transformar, para regenerar, para poder dar um novo nascimento para uma pessoa, essa pessoa é maldita, porque Cristo, ele é a definitiva expiação e só nele há salvação. E é nesse ambiente, então, que a gente parte para o estudo de hoje, de Gálatas 1, a partir do versículo de número 11 até o Gálatas 2, versículo 21, e quero ler com vocês os versos 19, 20 e 21 do capítulo 2, que diz assim: pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Esses, principalmente os dois versículos, o 19 e o 20, são muito conhecidos nossos. A gente sempre repete isso. Mas será que você entende que aqui está implícito a palavra submissão? Vamos entender isso na perspectiva do apóstolo Paulo. Paulo, ele começa aqui a defender o seu apostolado. Ele estava sendo atacado ali na região da Galácia, porque ele estava pregando um evangelho que destoava do outro evangelho, que era um evangelho judaizante, um evangelho que dependia ainda das obras da lei, isso é, de cumprir as leis cerimoniais que existiam dentro do povo de Israel. E ali então, para poder mostrar que o seu apostolado começou por um chamado de Jesus Cristo, ele vai dizer nesse capítulo, no final do capítulo 1 e no capítulo 2 de Gálatas, ele vai dizer assim: eu não recebi este evangelho por mão de homem alguma. Desde o momento que eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador ali no caminho de Damasco, na Síria, a partir dali eu fui durante 3 anos para a Arábia, e ali no deserto, ajudado inclusive por Barnabé, ali eu fui então entender o que o Antigo Testamento falava a respeito de Cristo, me preparei então para assumir o apostolado que ele estava me dando, que não era para seguir para Jerusalém, mas era para ser um enviado junto aos gentios. Todos os povos que não eram judeus eram considerados gentios, e Paulo foi chamado exatamente para apresentar o evangelho, as boas novas de salvação, apresentar Cristo então para os gentios. E ele vai então afirmar: olha, só depois de 3 anos é que eu subi então a Jerusalém. E quando eu subi a Jerusalém, também não recebi nada de Pedro e nem de Tiago, embora eu tenha só encontrado Pedro e Tiago, mas eles não me entregaram nada. Eu apenas fui me apresentar a eles e dizer para eles que eu estava então iniciando uma obra como um apóstolo aos gentios, e eles ali então puderam orar por mim e tomar ciência daquilo que eu estava fazendo. Depois desses 3 anos, Paulo vai dizer ainda: olha, só depois de 14 anos que eu, então, acompanhado por Barnabé e levando também Timóteo, e mesmo Timóteo não sendo, mesmo Tito, ele foi com Barnabé e Tito, e mesmo Tito não sendo circuncidado, nós fomos a Jerusalém, e Tito não foi constrangido a se circuncidar. Mas quando nós chegamos ali, a gente precisou então dizer para os apóstolos, naquela oportunidade, ele teve um encontro com Tiago, com Pedro e com João, eles não foram receber nada deles, não foi imposto, não foi colocado goela abaixo deles, qual o evangelho eles tinham que ensinar, mas eles foram ali para dizer: olha, nós queremos muito que vocês entendam que da mesma forma como Deus chamou vocês para serem apóstolos, e apóstolos para o povo de Israel, eu também fui constituído apóstolo, e tenho então prezado pelo meu ministério junto aos gentios, para que eles possam se ver livres da escravidão e possam ser alcançados pela graça salvadora que traz liberdade plena plena a todos aqueles que recebem Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador.
E diante disso, dessa afirmação, dessa convicção que Paulo tinha junto com Barnabé e com Tito, tanto Tiago, como Pedro, como João, eles vão então estender as suas mãos sobre aquelas 3 vidas e vão os abençoar, vão os despedir em paz, e eles vão continuar realizando esse ministério tão singular junto aos gentios, e graças a esse ministério é que o evangelho chegou anos depois até nós, aos brasileiros também. Mas ele sai dali apenas com uma recomendação: não se esqueça de abençoar a vida dos pobres por onde quer que vocês andarem. Anos passaram, e certa vez então na cidade de Antioquia, onde pela primeira vez os crentes, os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos, isto é, de cristianói, de pequenos cristos, ali certa vez Paulo chegou em Antioquia, Pedro já estava em Antioquia, e Pedro estava comendo entre os gentios, e quando chegou uma turma de Tiago, que era meio-irmão de Jesus Cristo, e daqueles que estavam muito próximos a ele, Pedro então, ele se escondeu do tipo, né? Ele parou de comer, enquanto Tiago estava ausente e os seus discípulos, Pedro estava comendo com os gentios. Mas no momento que eles chegaram, Pedro então, ele mudou a casaca, vamos dizer assim. E ali Paulo repreendeu duramente a Pedro. Pedro, nós não podemos ter 2 caras. Nós precisamos ter o mesmo comportamento, quer as pessoas estejam presentes, quer estejam ausentes. Isso, meus irmãos, deve servir de lição para nós, né? Que realmente nós precisamos mais do que nunca entender que o nosso Deus está presente conosco a todo dia. E se nós temos vergonha de alguma coisa, se nós temos alguma coisa para esconder, a nossa vergonha, o nosso constrangimento deve ser muito maior, porque o nosso Deus, ele vê todas as coisas, e só ele é Deus que pode sondar mente e coração, e se há algum caminho mau em nós, como disse o salmista, por favor, ore, clame ao Senhor para que Ele possa fazer uma grande limpeza na sua vida, para que nada e nem ninguém possa impedir você de apresentar a Ele uma adoração que possa ser recebida e aceita por Ele como uma adoração de alguém que o adora realmente em espírito e em verdade. Que não sejamos como Pedro naquela ocasião em Antioquia, onde na presença ele era uma coisa, mas na ausência ele era outra. Em todo o tempo o Espírito Santo está presente com você, minha irmã e meu irmão, e se você está fazendo alguma coisa de errado, se você tem pecado na sua vida, se a santidade não está como uma prioridade para a sua vida, se arrependa ainda hoje e viva uma vida de santidade para a honra e glória do Senhor, para que o Senhor aprove tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você faz, que a sua vida ela seja confundida com a sua mensagem, que aquilo que você prega, que aquilo que você canta, que aquilo que você toca, aquilo que você ensina, possa ser um reflexo daquilo que você vive na presença do teu maravilhoso Deus. E dentro dessa ambiência de defender então o apostolado dele, Paulo vai lembrar então aos crentes da Galácia: lembrem então vocês que vocês não são justificados por Paulo, nem por Tiago, nem por Pedro, nem por João, nem por Barnabé, nem por Tito. Vocês são justificados por Jesus Cristo. É graça, é favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele se fez maldito, ele se fez como um cordeiro levado, né, para os tosqueadores, como ovelha muda. Ele vai morrer na cruz do Calvário para que o castigo que estava sobre nós agora estivesse sobre ele, para que nós pudéssemos ser livres, salvos, que nós pudéssemos ser curados pelas suas pisaduras, como disse o profeta Isaías 740 anos antes de Jesus Cristo. E uma vez justificados por Jesus Cristo, porque nós não poderíamos nos justificar, mas Jesus Cristo, o justo, o perfeito, se fez imperfeito para que nós pudéssemos ser aperfeiçoados nele. E essa graça, ela precisa ser alcançada por nós através do exercício da fé. Isso é, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e ouvindo a palavra de Deus nasce a fé, e essa fé deve nos fazer então receber Jesus Cristo como nosso único, suficiente e eterno Salvador, e crer então que esse encontro com Jesus Cristo, nos tornando então uma nova criatura, sendo regenerados por Deus, nada mais pode prejudicar a nossa liberdade. Conquanto, eu já falei isso várias vezes com os meus amados irmãos,
Conquanto o pecado ainda seja uma tristeza que nós carregamos, mas precisa ser uma triste exceção. Nós não podemos mais viver costumeiramente pecando. Nós agora precisamos viver costumeiramente buscando a santidade, ser cada dia mais e mais santos como Deus é santo. E é diante disso, para terminar esse segundo estudo nosso, que vai surgir um paradoxo que Paulo vai colocar de uma maneira brilhante nos versículos 19, 20 e 21 do capítulo 2. Ele vai dizer: na cruz de Cristo, eu também fui crucificado. Meus irmãos, isso para nós precisa ser algo resgatado com urgência, porque tem muitas pessoas que, infelizmente, só olham para o Cristo crucificado na cruz, mas ali na cruz, como Ele me substituiu, ali também eu fui crucificado. Ali eu preciso mortificar a minha carne, a minha vontade, e saber que agora eu vivo para a honra e glória de Deus, eu vivo para cumprir a vontade de Deus. Eu digo para vocês que eu não gostaria de ser pastor. Eu sou hoje, tenho exercido essa função pastoral porque é a vontade de Deus para a minha vida, e a vontade de Deus é aquilo que eu quero, mesmo às vezes com gemido, com tristeza, mas é isso que eu quero fazer porque eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, aonde que ele vai colocar: na cruz eu fui crucificado, e agora eu não vivo mais a minha vida, eu agora vivo a vida de Cristo para mim. Essa é a beleza de nós sermos parte da família do nosso Deus. Uma vez que eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus, eu não tenho simplesmente mais os meus planos. Não quer dizer, meus irmãos, que eu estou proibido de sonhar, de planejar. É claro que eu vou fazer isso, mas o melhor para a minha vida e para a sua vida é a gente fazer a vontade de Deus, cumprir os sonhos de Deus, os projetos de Deus, os desígnios de Deus para a minha vida e para a sua vida, porque dessa forma já deu certo. Os desígnios de Deus já deram certo para a minha vida. E quando a gente então se torna crucificado com Cristo, o pregar será para nós uma satisfação. O cantar, o evangelizar, o ensinar, o ser líder de qualquer organização da igreja não será um peso para ninguém, porque o peso Jesus Cristo já carregou na cruz do Calvário. Esse foi o peso horrível, porque foi o peso do pecado, da condenação, da maldição que estava sobre toda a humanidade, e Ele fez isso para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. E é isso que Ele coloca para a igreja da Galácia como a grande mensagem da cruz. A grande mensagem da cruz é o Cristo crucificado, e que eu nele, ali naquela cruz também me crucifiquei, para que agora eu e Cristo vivamos alinhados, vivamos tão amalgamados, a ponto, meus irmãos, de nós sermos cada dia mais confundidos com Cristo. Diante dessa pandemia toda que nós estamos vivendo, quantas das vezes nós estamos perdendo tanto tempo precioso com coisa de só menos importância? As pessoas precisam ver Cristo em nós, mesmo quando tenhamos que tomar algum posicionamento, até público, com algumas questões que estão assolando aí a nossa sociedade, mas que você possa se colocar como uma serva de Deus, como um servo de Deus, porque você está crucificado com Cristo. E estar crucificado com Cristo é saber: eu tenho um local, eu tenho um propósito de Deus para a minha vida, e eu quero viver esse propósito de Deus para a minha vida, porque o alto preço Ele já pagou. Eu não estou pagando alto preço nenhum, eu estou apenas valorizando com o meu amor, com o meu trabalho, com o meu serviço, com a minha dedicação, tudo aquilo que Cristo fez e é para mim. Então, se Cristo, meu irmão, Ele é importante de fato para você, se você tem amado a Deus sobre todas as coisas, se você realmente é um cidadão do reino dos céus, meu irmão, minha irmã, com alegria, participe do reino de Cristo, sirva, esteja pronto para servir. Jesus Cristo mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e que nós também possamos nos servir. Quanto, irmãos, quantas oportunidades nós estamos tendo agora de poder servir melhor uns aos outros. Minha irmã, sirva melhor aos outros. Meu irmão, sirva melhor aos outros. Se apresente para poder fazer alguma coisa. Há muita coisa para ser feita, e seja você parte da solução. Eu sempre repito isso, né? Seja parte da solução. A problemática já existe, mas seja parte da solução.
Avalie melhor tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem falado, tudo aquilo que você tem pensado. Meu irmão, é tempo de você valorizar o sacrifício da cruz do Calvário. Nessa sexta-feira, quantas pessoas cristãs no mundo todo vão estar lembrando do Cristo crucificado? Meus irmãos, mais do que nunca, eu estou muito mais pensando hoje no Cristo que vai voltar. Porque o Cristo que foi crucificado, ele já pagou o preço da minha salvação. E eu já recebi a minha salvação quando eu declarei que ele é o meu Salvador pessoal, e eu agora pertenço a ele. Eu sou Marcos crucificado em Cristo, e eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus para servi-lo até que ele volte. E pode ser, meus irmãos, que a minha vida ela termine antes que ele volte. Mas se a minha vida nessa terra terminar antes dele voltar, eu sei que eu tenho uma vida eterna que foi pactuada por Cristo para mim na cruz do Calvário, porque quando ele disse está consumado, é porque a obra da reconciliação ela foi plenamente concluída em Cristo na cruz do Calvário. E ele foi morto, esteve na sepultura 3 dias, mas no terceiro dia o nosso Senhor ressuscitou, e por isso nós somos o povo do Cristo vivo, do Deus vivo. Nós não servimos a nenhum Deus que está morto, como há muitas religiões pela face da terra que estão servindo hoje a ídolos, a imagens, a deuses mortos, a pessoas que foram profetas, mas que morreram e que foram sepultados. Mas o nosso Redentor vive, aleluia! O nosso Redentor vive, aleluia! E que no domingo que vem, quando nós nos reunimos para celebrar a ressurreição, porque nós não celebramos mais a Páscoa não faz mais sentido nenhum para nós, porque a verdadeira Páscoa foi Jesus Cristo, e agora nós temos que celebrar a ressurreição, porque ele, quando ressuscitou, ele apresentou para nós de antemão o que será a nossa vida eterna. Por isso, meus irmãos, esse é o texto de Gálatas, capítulo 1 e capítulo 2. Desafio você a estudar um pouco mais, com profundidade, esse texto. E na próxima quarta-feira, a gente se encontra novamente para estudar o capítulo 3, sabendo que toda a tônica da carta de Gálatas é Jesus Cristo, a nossa liberdade. Sede livre, minha irmã, sede livre, meu irmão, para fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso, e seja assim super abençoado hoje, amanhã e sempre. Queridos, antes de orar, terminando aqui a nossa conexão com Passa Rápido, já são 35 minutos, que a gente está aqui nessa transmissão, mas eu quero fazer alguns avisos importantes para vocês. Lembrar vocês que no domingo, 8h30 da manhã, nós vamos ter a nossa primeira celebração pelo live, pelo Facebook, estando lá no templo da Primeira Igreja Batista em Saracuruna. Eu espero que a gente tenha mais de um celular e a gente possa, além do Facebook, colocar no YouTube também, de forma automática, e também possibilitar o nosso link pelo Twitch para que você possa assistir o nosso curso e participar dele de forma online. Então, domingo, 8h30 da manhã, no templo da Primeira Igreja Batista em Saracuruna, eu vou estar lá, e os irmãos que estiverem lá vão cultuar também junto com a gente. Não estou ainda chamando os irmãos para se aglomerarem lá, mas não estou proibindo a sua ida até lá, mas que você possa ir lá, sabendo que você não está incluído dentro do grupo de doenças crônicas, que você está indo lá tomando a precaução ainda de estarmos separados uns dos outros, evitar os cumprimentos, as aglomerações. Então, aqueles que forem, mas sempre com essa responsabilidade. Depois, às 9 horas, o irmão Rodolfo vai estar dando a lição de número 2 da revista Palavra e Vida para o segundo trimestre do ano de 2020. Tem vários irmãos perguntando, e a revista? A revista não terá revista impressa. A Convenção Batista Fluminense não pôde, então, imprimir revista, e também não havia possibilidade de entrega da logística. Então foi disponibilizada essa revista, que já foi passada para os irmãos aí pelo WhatsApp. Quem ainda não recebeu, é só você procurar com um dos seus professores aí, e ele vai passar para você essa revista. Então não tem revista impressa. Diga para aqueles que não têm acesso à internet, ao WhatsApp, que não têm acesso ao celular, que não terá uma revista impressa, mas nós temos essa revista eletrônica. Quem quiser acessar também lá pelo site da Convenção Batista Fluminense, você é só acessar lá, tem uma aba Palavra e Vida, e você pode ter tanto a revista lá, e você pode até imprimir na sua casa se você quiser, e você também vai ter todo o respaldo didático para poder estudar melhor essa lição. Falando ainda de domingo que vem, mais 2 recados importantes para você. O outro, às 19 horas, nós teremos então a nossa live do culto da ressurreição.
eu vou estar trazendo a palavra de Deus e estou aí contando com a parceria do meu irmão Elias Marinho. Nós vamos fazer um culto cantado acústico, vai ser pastor Elias e violão, né? E com os irmãos que estiverem indo ao templo também, tá certo, meus irmãos? Então vai ser o nosso culto da ressurreição domingo que vem à noite. E lembrar também as nossas mulheres cristãs em missão. A partir do próximo domingo vai começar a Semana em Foco das Mulheres Cristãs em Missão. Tinham sido organizadas várias atividades, essas atividades, tendo em vista o isolamento social, a gente teve que realinhar todas essas coisas, e essas atividades vão acontecer através do WhatsApp. Então você que ainda não está no grupo da MCM, da Primeira Igreja Batista em Saracuruna, por favor, contate uma das irmãs e peça para que você seja incluída nesse grupo, para que você possa então participar das atividades da Semana em Foco das Mulheres Cristãs em Missão. Então fica aqui o nosso convite, domingo que vem, 8h30 da manhã, a nossa live do culto. Às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, o nosso culto cantado acústico da ressurreição de Cristo Jesus. E nós esperamos muito, irmãos, que já para a semana que vem, quem sabe o cenário do nosso país, do nosso estado seja diferente e que a gente possa voltar então à comunhão do templo ali na Primeira Igreja Batista em Saracuruna. Quero orar agora com você para a gente poder então fazer o nosso encerramento dessa conexão. Meu Deus, muito obrigado por esse tempo de culto. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, desde a palavra de saudação, a palavra, ó Deus, devocional, de ensinando-nos a orar, e também o estudo do livro de Gálatas, capítulo 1 e capítulo 2. Senhor, que possamos realmente vivermos crucificados com o Senhor. Que o Senhor seja visto em nós, em todas as nossas ações e reações, que por onde nós andarmos, as pessoas possam ver a beleza de Cristo na minha vida, na vida da minha irmã, do meu irmão. Senhor, dai-nos uma noite de paz, uma noite que venha restabelecer as nossas forças físicas, para que possamos assim, ó Deus, levantarmos muito bem dispostos no dia de amanhã, para enfrentarmos os desafios que virão sobre as nossas vidas. Continue, ó Deus, com a Tua mão de poder sobre nós, e exerça, ó Deus, a Tua misericórdia sobre nós. Abençoe, ó Deus, o Teu povo amado da Primeira Igreja Batista em Saracuruna. Cuida de cada um, Pai. Tu sabes as nossas lutas, Tu sabes, ó Deus, o que nós estamos necessitando. Deus, faça a Tua vontade na nossa vida. É a oração que fazemos agradecidos no nome poderoso do Redentor que vive, Jesus Cristo, o nosso Salvador, Senhor e Rei. E o povo de Deus diz amém. Louvado seja Deus, forte abraço para vocês. Eu ainda vou ficar aqui por Centenário mais algum tempo, vou pregar no culto live agora lá do templo da igreja, e depois eu volto para casa, tá, meus irmãos? Que Deus abençoe você, uma noite exuberante de abençoado, um forte abraço e até a nossa próxima live aqui pelo Facebook ou por uma outra mídia social. Um beijo no seu coração.